Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer. Te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu favor, pela tua graça, a unção do Senhor, Pai, sobre as nossas vidas nesse dia. Mais uma vez, Senhor, queremos obedecer os seus chamados e fazer discípulos, formar discípulos, impulsionar, Pai, o teu propósito na vida de outros, marcar, Senhor, essa geração com a tua palavra, Senhor, teu testemunho, tua vida, Pai, em nome de Jesus. Diz o Senhor aqui, eu desejo, nós desejamos aqui tanto conhecer mais de Ti, Senhor, e prosseguir em Te conhecer, em nome de Yeshua HaMashiach. Aleluia. Shalom, povo de Deus, tudo na bênção, na Shalom. Amém. Ana Marcos, tudo bem? Sejam bem-vindos, queridos. Hoje nós vamos começar aqui a leitura do livro de Marcos. Amém? Esse é um livro aí, Marcos. Aleluia. Deus é bom, né? Amados, nós podemos sim fazer devocionais de livros, nós podemos sim fazer devocionais, propósitos diversos, mas para mim, nada é mais transformador do que mergulhar nas Escrituras, mergulhar na palavra, ir direto na fonte, e extrairmos da Escritura vida, né? Olha, Regiane, tudo bem, minha filha? Tudo na benção? Eu estou aqui no Instagram também, só para falando que tá mundo. Sair e entrar de novo. Amém, povo de Deus? Vamos lá? Bom, nós vamos começar aqui o livro de Marcos. O livro de Marcos, eu acho interessante a seguinte questão. Nós vamos ver em outros livros, né, os evangelhos, Mateus, João, Lucas, né, os outros evangelhos, você vai ver uma outra forma de contar a mesma história, né? Exemplo, Mateus, nós vamos ver a genealogia, né? Às vezes nós vamos ver um falando da genealogia até Adão, o outro falando ali acerca das gerações, né? As origens, né, de onde veio. Então, um vai apresentar Jesus como rei, outro vai apresentar Jesus como homem, outro vai apresentar Jesus como servo e outro como Deus encarnado, né? O Deus que ele tabernaculou entre nós, se esvaziou aí da sua glória e está conosco. E no livro de Marcos, nós vamos ver muito essa característica de Jesus começando como servo. Quando nós vamos ver o contexto, o que tudo aconteceu como aconteceu, nós precisamos entender quem foi o autor, quem foi a pessoa que escreveu, né? Então, o autor foi Marcos, o João Marcos, que é discípulo de Pedro, e isso vai refletir muito a partir do testemunho de Pedro, daquilo que ele viveu e daquilo que ele viu. Então, testemunho popular. O público-alvo
desse livro é o livro, no caso, seriam cristãos gentios, ou seja, não judeus, especialmente pessoas de Roma. Roma tinha uma cultura, uma forma de assimilar as coisas, de receber as coisas. Uma das coisas que fariam total diferença seria um livro de ação heróico, um livro que já entrasse assim com tudo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir um filme, e esse filme, ele já começa com ação. Você já vê um monte de coisa acontecendo, aquela coisa rápida, aquela coisa assim, ligeira, né? E só quase que no fim do filme, ou no fim, de fato, você vai entender a moral da história. A moral do texto, a moral daquilo que foi escrito ou daquilo que foi, no caso ali, entrou em ação dentro do filme. Então, Marcos é esse livro, né, que vai trazer essa expressão. Então, qual é o propósito do livro de Marcos? É revelar Jesus como servo sofredor, filho de Deus, mostrar Jesus em ação, com ritmo rápido. Jesus já cresce, já aparece grande ali, né? Vamos dizer assim. Jesus já aparece grande. Ele já aparece em ação, ele já aparece ali rápido. Ali tem uma ênfase especial nos milagres. Ali tem uma ênfase mais na ação de Jesus do que naquilo que nós entendemos como o seu discurso. Então, é muito interessante, né? Então, o propósito dele é ensinar que o caminho do discípulo também envolve servir e carregar a cruz. Amém? Vocês estão vendo e ouvindo bem aí, pessoal? Podemos prosseguir? Todo mundo vendo e ouvindo bem? Amém. Então vamos lá, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Vamos começar em Marcos capítulo 1. Ah, sim. Maravilha. Estão ouvindo bem, né? Perfeito. Irmãos, nós vamos fazer uma intercalação, um intercalamento na em algumas versões aqui. Eu vou usar duas versões. Vou usar a ARA, né? Caso Almeida Revista e Atualizada, e vou usar a Mensagem, e ela é uma paráfrase. Ela é uma paráfrase, ou seja, ela é uma Bíblia a partir do entendimento de uma pessoa ali, explicando na linguagem de hoje, ok? Então vamos ler aqui na área o seguinte, aqui no capítulo 1, verso 1. No princípio, do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí, a partir do verso 2, nós vamos ver aqui. Ah, se eu consigo mostrar, sim, claro. Ainda. Vê se aparece aí. Tá dando para ver direitinho aí? Aqui. Então, no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías,
Eis aí, diante da tua face, o meu mensageiro, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas por pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos. Só um minuto, pessoal. Então, vamos vendo aqui. Vamos vendo aqui. Eu gosto muito de, quando a gente vai tratar com um texto, primeiro, pegar ali o contexto, né, dentro do texto. Então, o contexto ali era esse, né, o autor. A data é cerca de 55 ou 65 a 65 anos depois de Cristo. O público-alvo ali eram os gentios, né, em especial os romanos, para que essa mensagem fosse aceita, tinha que ter um formato. Há relatos de que o livro de Marcos foi o primeiro evangelho, e a partir dele houve os outros, né? Aí nós temos Mateus, Marcos e Lucas. Tem a questão dos evangelhos sinóticos, né? Muito parecidos, com nuances, detalhes diferentes. Então, no verso 1 desse capítulo, Marcos anuncia Jesus desde o início, que ele é filho de Deus. Muitas pessoas, muitas religiões vão falar que Jesus é um mestre, um bom mestre, mas não ousam falar que é filho de Deus. Então o livro aqui ele já chega já com os dois pés no peito, falando, não, Jesus sim é o filho de Deus. Então, o ministério de João Batista depois é revelado a partir do verso 2, ali, né? João, ele aparece no deserto, cumprindo Isaías e Malaquias. Então, ele pregava sobre arrependimento, perdão de pecados, ele batizava no perdão, no Jordão, desculpa, e anunciava alguém que seria maior do que ele e que batizaria com o Espírito Santo. Amém? Vamos seguir? A partir do verso 7 aqui. E pregava dizendo, vinde após mim, após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias da sandália. Eu vos tenho batizado com água, e ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, por João, e foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgar-se, e o Espírito descendo sobre, ou como uma pomba sobre ele.
Então foi ouvida uma voz do céu: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Irmãos, olha só. Eu vou mostrar aqui como está agora na versão a mensagem. Consigo aqui abrir o negócio. Está aparecendo aqui, ó. Vou trocar de vídeo. Está mostrando. Enfim, acho que é aqui. Coloco para fechar e abrir de novo. Vai. Isso vai aparecer. Apareceu? Ah, ok. Ok. Olha só, que interessante, né? Ah, João Batista apareceu pregando o batismo de mudança. Como isso? As boas novas acerca dessa mensagem. Ah, envie meu mensageiro de boas notícias acerca de Jesus Cristo, a mensagem. Começa aqui, seguindo ao pé da letra do livro do profeta Isaías. Observe com atenção, envie o meu mensageiro diante de vocês, ele preparará a estrada para vocês, trovão no deserto. Preparem-se para a chegada de Deus. Tornem o caminho plano e reto. João o Batista, então o João Batista não era sobrenome dele, tá? João o que batizava, a função. E apareceu no deserto pregando um batismo de mudança de vida que leva a perdão de pecados. As pessoas se atropelavam para ir a ele, desde a Judéia e Jerusalém, enquanto confessavam seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão como sinal de uma vida transformada. João vestia uma túnica de camelo, amarrada à cintura por um cinto de couro, alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. O que é mel silvestre? Dá-se a entender que é o mel de tâmara. É se fosse uma geleia, não sei se é bem uma geleia, um tâmara, mel silvestre. Não era mel de abelha. Dá-se a entender o texto, mel silvestre. E a sua pregação era esta: o mais importante está por vir, o protagonista desse drama, perante o qual sou um simples figurante, mudará a vida de vocês. Eu batizo vocês aqui no rio,
mudando a velha vida de vocês para a vida do reino. O batismo dele com o Espírito Santo irá mudá-los de dentro para fora. Nessa época, Jesus de Nazaré apareceu na Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim saiu da água e ouviu-se uma voz: Você é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Gente, olha que coisa interessante, que coisa profunda, né? Você é o meu filho, marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Você já pensou ouvir isso de Deus? Você é a alegria da minha vida. Você é a alegria da minha vida. Como seria, hein? Pois é. Então, o Senhor tem, e Ele está falando para nós aqui, nessa manhã, você é meu filho, você é minha filha escolhida, marcado pelo meu amor. Em Cristo Jesus, amados, aquilo que veio a partir de Cristo, essa mesma expressão serve para nós. Fala assim: eu sou o filho amado, marcado pelo amor de Deus. Eu sou a alegria da vida dele. Eu nasci para amar o Senhor, para agradar o Senhor e me agradar dele. Amém? Irmão, o que eu estou falando aqui não é aquela mensagem que fala assim, que Jesus é o centro do coração de Deus e você é o centro do coração de Jesus. Não é isso. Mas em Cristo Jesus, amados, nós somos escolhidos e marcados pelo seu amor. Nós podemos ouvir na sua palavra essa expressão, algo lindo demais, né? E imediatamente o Espírito guiou Jesus ao deserto e durante 40 dias e 40 noites foi testado por Satanás. Animais selvagens eram a sua companhia e anjos tomavam conta dele. Então, olha só, irmãos, como é que Deus fala que ele é o filho escolhido, marcado pelo seu amor, e imediatamente o Espírito guiou Jesus ao deserto e durante 40 dias e 40 noites foi testado. Como que Deus ama e coloca a pessoa no deserto e guia a pessoa para um deserto? Para pensar nisso. Isso faz um paralelo em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, nós vamos ter um verso que vai falar: eu te levei para o deserto, te deixei passar fome, necessidade, para ver o que estava no seu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. Então, essa porção daquilo que Deus derramou iria ser confirmada no deserto. E essa é uma expressão, irmãos, que muito crente não entende, muitas vezes, por não entender, acaba desistindo, acaba abandonando a sua fé. Isso é complicado. E aí, a gente não entende, mas todo cristão ele vai passar por alguma espécie de deserto. Talvez você já esteja passando, né? Mas é o quê? A nossa fé ela vai ser provada o tempo todo. Então, na hora que alguém te faz raiva, a sua fé vai sendo testada. Na hora que falta o recurso, que você desespera, você identifica imediatamente que a sua base de confiança não está em Jesus, mas está nas suas finanças. E no fundo, no fundo, no fundo, muitas vezes nós vamos ver que há incredulidade no nosso coração e que nós temos que colocar a nossa fé, a nossa esperança no lugar certo e arrancar os bens materiais. Né? É importante nós termos recursos? Óbvio, sim. É importante nós
trabalharmos por isso? Óbvio que sim. Mas nós temos que, muitas vezes, amados, crises são estabelecidas na nossa vida para que a gente possa enxergar. Deus já sabe o que está no nosso coração. Agora Ele quer que a gente veja. E quando a gente vê, nós imediatamente nos lançarmos aos pés dele. Para o Senhor, olha, realmente eu não me conhecia. E no fundo, irmãos, muitas vezes alguém, principalmente alguém que pisou no teu calo no passado e pisa de novo, supita todas aquelas coisas, né? Aí Jesus está mostrando, olha aqui a área que precisa de transformação. Olha a área que não está refletindo a minha glória. Olha a área que ainda o velho homem então está ali nadando de braçada, né? Então Deus já viu, mano. Deus sabe da nossa essência, Ele sabe o que está por trás. Irmãos, eu fiz um tipo de oração, de vez em quando ainda faço. Mas tem hora que dá vontade, irmãos, de a gente arrepende de fazer esse tipo de oração. Sabe que oração que é? Um tempo eu comecei a orar a Deus pedindo para ver o coração das pessoas. Senhor, me mostra o coração de fulano. Me mostra, Senhor, não me deixe enganado nessa situação, assim, 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 sabe? Senhor, me mostra quem é fulano de verdade. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a conhecer realmente as pessoas, quem elas são na sua realidade. Irmão, dá vontade de não ver. Meu Deus do céu, eu queria ver a outra pessoa, mas essa é a pessoa. Mas ao mesmo tempo, amados, nós passamos a enxergar com um olhar como Deus vê, sem máscara, sem. E é ótimo, porque a gente vai tratar com a verdade, a gente vai tratar com, com a realidade, né? E a gente vai amadurecendo também. Porque, irmãos, uma pessoa, se ela quiser mostrar uma coisa, ela mostra. Lógico, de vez em quando nós temos uma. Nós chamamos de atos falhos, né? Não tem como você segurar uma máscara para sempre. Então, aonde que entra o processo do discipulado, de nós sermos transparentes. Olha, eu estou tendo essa dificuldade, olha, eu tenho um desafio aqui. O que você fala muitas vezes para os outros, o que você mostra para os outros, né, o que a gente mostra, eu me incluo nisso também, é isso. Agora, convive comigo, você vê. Né? No dia a dia, observa para ver. A gente tem um monte de defeito, um monte de problema, um monte de situações. E aí é onde que o amor realmente ele é testado, né? Porque qual que é a graça da coisa, irmãos? É eu entender que meu irmão é diferente de mim e ele está cheio de erro, de defeito, de problema. É um ser humano. E quando ele é autêntico e não precisa mostrar uma máscara, irmãos, é algo tremendo, porque você passa a amar o irmão mesmo com todas as dificuldades, as lutas, os problemas, chatice. Tanto que nós somos chatos, irmão. Somos insuportáveis, né? Mas Jesus dá graça para suportar. Entendeu? Essa casca de religiosidade, quem te conhece é seus pais, quem te conhece é seu marido, sua esposa, quem te conhece são seus filhos, quem te conhece é Jesus. Irmãos, eu comecei a fazer essa oração aí, pipocou um monte de coisa numa pessoa aqui, um monte de coisa numa pessoa ali, um monte de coisa na pessoa ali. Eu falei, Deus, eu tô começando a me arrepender da oração que eu fiz.
Porque começou a pipocar tanta coisa, tanta coisa. Mas é isso, irmão. Se você começar a orar para ver, né? Deus me mostra quem são as pessoas aqui dentro desse meu trabalho. Não me deixe enganado. Aí, de repente, você vai pegar uma conversa que você não gostaria. Você vai se decepcionar, lógico. Irmão, e assim olha, a minha esposa mesmo, há um tempo atrás, ela, nós tínhamos um amigo da família, né? E aí, dessa amizade, nós começamos a ajudar, né? De uma determinada maneira. E, enfim, nós fomos conversar sobre algo, não sei se era algo, tentando orientar, trazer um aconselhamento, uma coisa assim, né? Contra algo que a pessoa estava fazendo, né? Não havia, estava dentro do casamento flertando com outra pessoa. Nós íamos falar acerca disso. Eu sei que eu já estava sentindo que nós ia conversar. Eu sei que chegou uma conversa assim, onde de repente chega para minha esposa um áudio dela e falando essa vaca, não sei o quê, aquela coisa toda, né? Aí minha esposa falou, ué, como assim? O que eu fiz? Eu sei, meu irmão, que esse negócio deu pano pra manga. A pessoa ficou envergonhada. Ficou, nossa, deu todo um constrangimento no negócio. Aí não tinha como desfazer. O áudio já tinha sido enviado, já tinha sido ouvido. E aí? Simplesmente porque a gente estava conversando, tentando ajudar a fazer o que é certo. A pessoa achou ruim, começou a falar. Isso acontece direto. Nossa, né? Então Deus não nos deixa enganado. Deus não nos deixa. Logo máscaras caem, porque não tem como se sustentar uma máscara para cima. Então, por isso, amados, a questão da palavra de Deus, ela vai quebrando essas estruturas. E eu vou revelando quem eu realmente sou, e Deus vai me transformando. Deus vai mudando de dentro para fora. Muitas vezes nós temos aquilo que é superficial, né? A água que vem de fora e limpa. Mas aqui o Senhor está falando de uma limpeza de dentro para fora. As nossas intenções são transformadas, as nossas reações são transformadas, nós passamos a ficar mais centrados, porque a palavra vai nos orientando, ela vai nos limpando. Embora muitas pessoas acham que têm dificuldade de memorizar a palavra, mas na verdade, irmãos, muitas vezes é como a água que lava uma peneira. A gente não consegue muitas vezes reter muita coisa, mas ela lava. Você está aqui ouvindo a palavra e a palavra está te lavando, entendeu? Então, aqui, ó, imediatamente o Espírito guiou Jesus pelo deserto durante 40 dias e 40 noites. Então, nós somos levados a alguns níveis de deserto, e no deserto nós somos tentados a abandonar, a desistir. A nossa natureza animal, nosso instinto, né? Já viu? Quando acontece algum perigo, tem pessoa que grita, tem pessoa que corre, tem pessoa que trava e não consegue fazer nada, entendeu? Corre, enfrenta, ou grita, ou paralisa. Então, essas estruturas
que faz com que, na hora do perigo, a gente faça alguma coisa, elas são mexidas, elas são transformadas, né? Então, isso acontece justamente também quando a gente é exposto a uma situação de perigo ou de iminência para o pecado. O nosso instinto, como nós vamos agir durante o período do fogo, né, da provação, muitas vezes é testado aí nesse período de deserto aí. Entendeu? Então, depois que João foi preso, Jesus mudou-se para a Galileia e ali pregava: o tempo é agora, o reino de Deus está aqui, mudem de vida, creiam na mensagem. E a mensagem, irmãos, do evangelho não mudou. O tempo é agora, o reino de Deus está aqui, mudem de vida e creiam na mensagem. Qual é a mensagem que nós devemos pregar? O tempo é agora, o reino de Deus está aqui, mudem de vida, creiam na mensagem. E caminhando pela praia no mar da Galileia, Jesus avistou Simão, irmão de André, pescando com redes. Era nisso que trabalhava. Jesus convidou: venham comigo, eu vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Eu vou mostrar como pescar pessoas em vez de peixe. Sem fazer uma pergunta, eles simplesmente largaram as redes e foram com ele. Alguns metros diante, perto da praia, ele viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando redes. E Jesus fez aos dois a mesma proposta. Imediatamente deixaram seu pai, Zebedeu, o barco, os empregados que o acompanharam. Eles entraram em Cafarnaum. Quando o sábado chegou, logo Jesus foi para a sinagoga, passou o dia lá ensinando. O povo ficou admirado com seu ensino objetivo e confiante, sem os sofismas, situações usadas por líderes religiosos. De repente, enquanto estava na sinagoga, a reunião foi interrompida por um homem extremamente perturbado que gritava: o que você veio fazer aqui conosco, Jesus? Eu sei que você veio fazer aqui, Nazareno. Você é o Santo de Deus que veio para nos destruir. Jesus ordenou: quieto, saia dele. O espírito perturbador agitou o homem e protestou em alta voz e saiu. Os ouvintes impressionados cochichavam entre si: está acontecendo aqui um novo ensinamento com demonstração prática? Ele consegue calar espíritos demoníacos imundos e ainda os expulsa? A notícia correu rapidamente e todos da Galiléia ficaram sabendo do incidente. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão e André, acompanhados por Tiago e João. A sogra de Simão estava na cama, ardendo em febre. Informado isso, Jesus foi até onde ela estava e pegou pela mão e fez levantar-se. Tão logo a febre a deixou e ela foi preparar o jantar para eles. Ao anoitecer, depois do sol, no pôr do sol, foram trazidas pessoas doentes, afligidas de espíritos malignos, e a cidade inteira fez fila na porta da casa. E ele os curou os corpos doentes e as almas atormentadas. Olha aí, Jesus pode curar os corpos doentes e as almas atormentadas. Os demônios conheciam a sua verdadeira identidade, mas eles não permitiam que pronunciassem. Jesus tinha que mandar eles calar a boca. Então o demônio fala, viu? Às vezes na boca de pessoas fala, viu? Eles esperneiam, eles precisam ser expulsos. Então o ministério de Jesus, dentro do livro de Marcos, já começa no capítulo 1, trazendo toda essa expressão da identidade, daquilo que Deus pensava acerca de Cristo. É o Filho, né? Esse é meu Filho, a quem eu amo, é a alegria da minha vida. Pois ele passa pelo deserto, passa por tudo que passa, de uma forma muito prática. Ele saiu de lá e já foi para outra página, e aí ele já tem os discípulos, faz discípulos.
E aí, logo em seguida, ele já tem a demonstração prática do seu, uh, do seu ministério. Para concluir, ainda não havia amanhecido quando ele se levantou e retirou-se para orar no lugar isolado. Simão e os que estavam com ele foram procurá-lo. E eles o procuraram e disseram: todos estão à sua procura. E Jesus decidiu: vamos a outras cidades para que eu possa pregar ali também. E faz parte da minha missão, Assim, toda a Galileia, ele visitou sinagogas, que era um lugar de reunião, pregando e expulsando demônios. Daqui, irmãos, algo que nós precisamos fazer como igreja. Não só pregar a palavra, mas começar a expulsar demônios também. Pregar, expulsar demônios, faz parte do ministério de Jesus. E como nós somos as mãos e os pés de Jesus, a continuidade do ministério, nós precisamos fazer como ele fazia. Aprender com Jesus. Jesus, ele muitas vezes se retirava para orar num lugar isolado. E nós precisamos fazer isso também. Tem hora que você tem que sair do meio da muvuca ali, né, do meio do povo, e se retirar para orar mesmo. O secreto, né? E o que você faz no secreto se manifesta no público. E assim toda a Galiléia visitou sinagogas, reuniões. Um leproso aproximou-se dele, ajoelhou e implorou: Jesus, se eu quiser, pode me purificar. E emocionado, Jesus estendeu a mão e tocou o leproso e disse: quero, fique limpo. A lepra desapareceu na hora. Aqui nós temos uma expressão de cura. Então a pele do homem ficou lisa e saudável. Jesus despediu com ordens estritas: não diga nada a ninguém. Apenas se apresente ao sacerdote e leve a oferta da purificação como Moisés prescreveu, para validar a cura diante da comunidade. Mas assim se afastou Jesus. Assim que se afastou Jesus, o homem saiu contando a cura que recebera, espalhando a notícia por toda a cidade. Então Jesus passou a entrar na cidade de modo mais discreto, pois já não podia fazer isso publicamente. No entanto, ele logo foi encontrado e o povo corria para ele, vindo de todos os lugares. Então, como eu disse, amados, essa demonstração prática, rápida, forte dos milagres de Jesus, da vida, então não tinha muita genealogia, não tinha muita história, não tinha muitos detalhes. É um livro prático, entendeu? Então amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos mergulhar mais ainda. Te recomendo aí ler mais uma vez, passe os olhos, anote aquilo que mais te chama a atenção, e compartilha depois com a gente, ou amanhã talvez a gente abra um períodozinho breve. Quem quiser compartilhar, né, aquilo que mais te chamou a atenção dentro desse livro, dentro desse capítulo, nós vamos conversando aqui, para que eu não fique falando, e a gente não consiga ouvir você. Bem? Amém? Queremos lhe ouvir também. Amém? Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um aqui, quero abençoar a vida, o dia, a história de cada um aqui, Senhor. Que essa palavra fale profundamente aos corações, que eles possam desejar viver os milagres de Jesus, e mais do que isso, Senhor, manifestar esses milagres na prática também. Senhor, assim como o Senhor moveu grandes milagres, usou os seus discípulos, formou os seus discípulos, eu quero ser um canal da sua bênção também, Senhor. Os milagres não cessaram. Nós podemos fazer, Pai, ainda nos dias de hoje, experimentar toda essa glória. E eu quero, Senhor, que o Senhor imprima esse desejo no coração de cada um aqui. E em nome de Jesus nós possamos crescer, avançar
e romper tudo que nós precisamos romper e andar, Senhor, nesse ritmo, nessa ação dos seus milagres, mais do que nos nossos discursos. Palavra e poder, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até o nosso próximo dia de desafio aí. Amém? Amanhã, 6h30, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Deus abençoe.